Então, o nosso vídeo de hoje é sobre a aplicação de derivadas parciais. Definição. Derivada está ligada às retas tangentes à curva nos pontos tomados e suas implicações com máximos e mínimos. Então, nós temos um plano, temos uma curva aqui na cor cinza e temos a reta tangente aqui, vermelha. Ela toca essa curva em um único ponto aqui, em um ponto, tá? Perdão, em um ponto, não é um único ponto. Então, nós temos derivadas parciais. Se f é uma função de duas variáveis, então as derivadas parciais primeiras de f em relação a x e a y são as funções fx e fy. O que é que isso quer dizer? Tá? Derivada parcial é quando a gente tem uma função de duas ou mais variáveis e a gente necessita ou deseja encontrar a derivada de variável por variável, digamos assim. Então aqui a gente vai compreender melhor nessa notação. A derivada parcial da função x e y em relação a x. Então a gente sempre vai trabalhar assim, em relação a variável, de uma por uma. Então a gente tem aqui esse símbolo que é o derrom e a gente lê assim: derivada parcial da função x e y em relação ao x, tá? Eu poderia também nomear essa função aqui como z. Posso. E aí eu leria assim: derivada parcial de z em relação a x. A mesma coisa para o y e outras variáveis que a função poderia nos dar. Dando continuidade, nós temos este exemplo. Seja a função de xy igual a x² mais y ao cubo, encontre o coeficiente angular da reta tangente a essa superfície no ponto -1, 1, 2, que está no plano y igual a 1. O que a questão pede? Que nós encontremos o coeficiente angular. Nós chamamos de m, que é igual a derivada parcial de z em relação a x. Por que derivada parcial de z? Porque eu chamei esta função de z em relação a x, porque está no plano y. Aqui nós vamos agora derivar esta superfície, que fica 2x, e aqui, como ele é constante, ele some. Então vai ficar 2x. Substituindo aqui no ponto x, nós temos que 2 multiplicando por -1 vai ficar igual a -2. Logo, esse coeficiente angular desta superfície aqui vai dar -2. Então aqui a gente tem um exercício. Mostre que se a função w é igual a x² vezes y, mais y² vezes z, mais z² vezes x, então a derivada parcial dessa função em relação a x, mais a derivada parcial dessa função em relação a y, mais a derivada parcial em relação a z vai ser igual a x mais y mais z elevado ao quadrado. Então você pausa o vídeo e tenta responder e já já a gente volta. Pronto? Respondeu a questão? Vamos à resolução. Então o primeiro passo é, claro, a gente encontrar as derivadas parciais desta função. Então primeiro a gente encontra a derivada parcial em relação ao x, tá? A gente encontrou aqui, ó, onde tem um x, a gente vai descer. Nós temos aqui um x elevado ao quadrado. Esse 2 desce, tá? E aqui ficaria o 2 menos 1, que ficaria 1. Então, 2xy, tá? Aqui não tem x, então a gente leva em consideração que é zero, tá? Isso é igual a zero, porque não, para a nossa derivada parcial em relação a x, não vale. Temos aqui o outro x, então vai ficar aqui a derivada parcial desse x, ele tem um 1 aqui elevado. Esse 1 desce e o x vai ficar 1 menos 1, 0. Então vai ficar 1 vezes 1, que vai dar 1, né? Então o x some. Então a derivada parcial desta variável, ou de qualquer outra variável assim, nesse caso, é sempre 1, tá?
Então, já sabemos que aqui vai ser 1. Então, neste caso, a derivada parcial dessa função em relação a x vai ser 2xy mais z ao quadrado. A mesma coisa a gente vai fazer para o y. Encontrar sua derivada parcial, encontramos x ao quadrado mais 2yz. E, por último, a gente encontrou na derivada parcial em relação a z, y ao quadrado mais 2 vezes z vezes x. Tá? Pronto, a gente encontrou as 3 derivadas parciais. Qual seria o próximo passo? Então, o próximo passo é a gente organizar todos os resultados das derivadas parciais que encontramos, tá? E para comparar e saber se é realmente isto, a gente vai desenvolver essa parte agora. Desenvolvendo aqui, ó, produtos notáveis, vai gerar um polinômio, tá? Então, a gente nota que esse resultado, depois que a gente desenvolveu, é igual ao resultado das nossas derivadas parciais organizadinhas, tá? Então, logo a gente percebe que a soma das derivadas parciais, tá, é igual a x mais y mais z elevado ao quadrado. Aqui a gente tem outro exemplo, tá? O exemplo de um livro Cálculo B, em que diz assim: apresenta duas figuras, um retângulo e um triângulo, tá? E aí ele quer que a gente calcule um valor aproximado para a variação da área quando os lados são modificados. Então vai ter uma modificação. Então ele informa aqui que na letra A a gente vai trabalhar com retângulo, na letra B com triângulo. Então ele nos diz que esse retângulo de 4 centímetros vai passar para 4,01 e o outro lado de 2 para 2,001 centímetros, ou seja, aumentou, né? Cresceu. No caso do triângulo, esse lado de 2 centímetros passou para 2,01 centímetros e esse outro lado de 1 centímetro ele passou para 0,5 centímetros, ou seja, decresceu, tá? Nós vamos agora primeiro resolver o retângulo, tá? Gente, lembrando que aqui é um exemplo bem prático de aplicação de derivadas parciais. Então, a gente sabe que a área do retângulo é dada por base vezes a altura. Aqui a gente está trabalhando com as variáveis x e y. Então, a função a, que a gente denominou para esse retângulo, vai ser igual a x vezes y. A gente relembra a mesma formulazinha de área do retângulo, tá? Como a gente vai calcular isso, essa taxa de variação? Ele quer que a gente encontre essa taxa de variação, né? Então, para calcular o valor aproximado para a variação da área, quando as dimensões são modificadas, vamos usar o diferencial. Então, a gente tem o diferencial da função a é igual à derivada parcial dessa função a em relação a x, vezes o diferencial de x, mais a derivada parcial da função a em relação a y, vezes o diferencial de y, tá? Então, o que é que a gente encontra de derivada parcial aqui? Quando eu derivo em relação a x, eu encontro y. Quando eu derivo em relação a y, eu encontro x. Então, por isso, aqui vai ficar, ó, a derivada em relação a x vai ficar y, vezes o diferencial de x, mais, quando a gente derivou em relação a y, a gente encontrou x, vezes o diferencial de y. Mas o que é esse diferencial? Ele tem a ver, ó, com o ΔX, o ΔY, a taxa de variação, tá? A gente sabe que a taxa de variação é sempre o valor final menos o valor inicial. Então, aqui a gente tem que ele denominou que x, ele pegou um dos lados do retângulo e disse que seria o lado maior de 4 centímetros, seria x, tá? E y seria os 2 centímetros, de acordo com o eixo, né? Então, ele pegou aqui ΔX, a variação, fez a subtração do valor final que ficou, menos o inicial, encontrou essa variação, 0,01 centímetros. A mesma coisa para o outro lado do retângulo, encontrou 0,001 centímetros, tá?
Depois que ele encontrou essa variação dos dois, a gente vai substituir aqui nas diferenciais que a gente não tinha antes. Então, diferencial dessa função A vai ser igual ao quê? O valor de y, que é o lado antigo do retângulo, que é 2, vezes a taxa de variação, o diferencial de x, a taxa de variação de x, tá? Mais 4, que é o antigo valor de um dos lados do retângulo, vezes a taxa de variação de y, que está aqui. Então, ele encontrou 0,024 centímetros quadrados. O que isso quer dizer? Significa que a área desse retângulo sofreu um acréscimo de aproximadamente 0,024 centímetros quadrados. A área desse retângulo sofreu um acréscimo, ou seja, esse retângulo cresceu. Com a situação B, a situação do triângulo, a gente vai continuar, o prosseguimento é da mesma forma. A diferença é que, logo de início, a gente sabe que a fórmula de área do triângulo é diferente. A gente sabe que é base vezes altura dividido por 2. Nós estamos trabalhando com x e y, então vai ser x vezes y sobre 2 para essa função, mesma função A, tá? Então, a gente calcula do mesmo jeito. O diferencial de A vai ser igual, vamos encontrar a derivada parcial em relação ao x primeiro, que vai ser y sobre 2, vezes o diferencial de x, mais a derivada parcial em relação a y, que vai ser x sobre 2, vezes o diferencial de y. Vamos calcular agora o segundo passo, que é a taxa de variação, o ΔX, o ΔY, e substituir os valores. Então, a gente sabe que um dos lados era 1 sobre 2, né? Que pela fórmula já, vezes a taxa de variação, o ΔX, mais o lado antigo do triângulo era 2, sou na fórmula, vezes a taxa de variação do outro lado do triângulo. E olha o sinalzinho de negativo, por conta daquele decréscimo que a gente viu no início. Calculando, a gente encontrou um valor negativo, 0,495. Faltou aqui, que é os centímetros quadrados. Então, o que é que isso significa? Esse triângulo é o oposto, aconteceu com ele o oposto do retângulo, tá? O retângulo, a área dele sofreu um acréscimo. No caso desse triângulo, ele sofreu um decréscimo de 0,495 centímetros quadrados aproximadamente. Ele diminuiu a sua área. Então, baseado nos exemplos, o cálculo derivada tem importância especial em aplicações, em várias aplicações no campo da ciência, dentre eles na arquitetura, engenharia, na economia, na física, ou seja, em vários problemas que envolvem o dia a dia do ser humano. Então, muito obrigada. Essa foi uma breve explicação sobre a aplicação de derivadas parciais.